Muito bem, eu quero agradecer aí a você e vamos já conversando, já estamos aqui com o Zé Gordinho, tá certo? Que eu disse para ele que ele não tá mais Zé Gordinho, tá Zé Magrinho, né? Eu acho que foi as caminhadas que ele fez na campanha que fez ele ficar magrinho. Boa tarde, Zé, seja bem-vindo, parabéns pela vitória. Boa tarde, Jocélio Leite, né? Boa tarde, Anderson, boa tarde, meu amigo Irisberto Ribeiro, né? Que esteve aqui comigo também, lá no lançamento da nossa pré-campanha. Deu sorte, né? Deu sorte. Abraçar também a Dona Telina, né? Que nos assiste nesse momento lá no sítio Monte Belo. Meu amigo Elísio Castro, lá no Riacho Grande. E abraçar o meu filho João Antônio, que também se encontra aqui comigo nos estúdios. E dar aquele boa tarde todo especial ao povo bom e amigo do município de Araripe, né? A qual eu quero agradecer de coração, agradecer primeiramente a Deus, Jocélio, porque foi Deus que me trouxe até aqui, foi Deus que me deu essa vitória para prefeito no município de Araripe. Então, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. E em segundo lugar, agradecer ao povo bom e amigo do município de Araripe, que acreditou, né, na palavra, né, do que Zé Gordinho prometeu nas casas, quando andei, quando visitei, quando olhei no olho de cada cidadão e cidadã do Araripe, dizendo exclusivamente a verdade, né? Então, assim, a minha gratidão a cada um de vocês, cidadãs e cidadãs do município de Araripe. Zé Gordinho, a sua experiência política é muito grande, porque você já tem vários mandatos como vereador, já participou de várias campanhas, mas a sua experiência política como prefeito, como candidato a prefeito, veio agora. E eu queria saber eu queria que você fizesse uma avaliação aí da campanha e que você dissesse ao povo de Araripe quais foram as maiores dificuldades que você encontrou, tá certo? Para chegar, evidentemente, a essa vitória. Jocélio, como eu digo, eu sou muito grato, primeiramente a Deus, que como eu já disse, foi Deus que me trouxe até aqui, e ao povo bom e amigo do município de Araripe. E a cada visita que Zé Gordinho fazia, me dava mais força. Claro que tem dia que você está mais desanimado, né? Nós enfrentamos uma estrutura financeira muito grande, uma estrutura de prefeitura, uma estrutura de pessoas com muito dinheiro, né? Que fizeram valer isso. Mas Deus sempre estava do meu lado, sempre esteve tranquilo, né? Algumas pessoas até no decorrer da campanha no final diziam: Zé, tu está tranquilo? Eu digo que Deus está comigo. Deus sempre esteve do meu lado, né? E o povo e aquelas pessoas mais humildes do município de Araripe, foram elas que, ao eu olhar no olho do olho, conversar com cada uma, nos dava a certeza que a gente estava no caminho certo. E do conversar com essas pessoas, Jocélio, eu vou repetir aqui o que eu disse na Rádio Cidade de Campos Sales antes de ontem, disse ontem na Rádio Araripe FM, e diga aqui, né? Do meu compromisso para o povo do município, para com o povo do município de Araripe, né? Que foi esse compromisso, essa palavra de Zé Gordinho, que os araripenses, mais de 7 mil araripenses, acreditaram. Que qual foi o meu compromisso? Qual foi as minhas promessas de campanha? Que eu falei com a verdade e quero reafirmar aqui no seu programa perante todos. Quer fazer os serviços básicos funcionar no município de Araripe. Porque foi isso que eu escutei das pessoas, dos pais, das mães de família, das crianças, que muitas vezes se emocionaram conversando com Zé Gordinho, choraram pedindo socorro. E eu fiz um compromisso com cada uma dessas pessoas. Irei cumprir a partir de janeiro de 2025, com a proteção de Deus, porque Deus é quem vai me guiar e vai me orientar. E quais foram esses compromissos, Jocélio? Como eu já disse, fazer o básico funcionar. Criar no Araripe o maior programa de distribuição de cesta básica da história do Araripe, onde nós vamos distribuir até 500 cestas básicas todo mês. Isso é um compromisso meu. Tem famílias no Araripe que passam fome.
Tem gente que não tem o que comer. E eu venho dizendo que eu já sabia disso, mas eu constatei na prática essa realidade mais ainda. Pessoas que hoje não estão em nenhum programa social do município de Araripe, ou do governo estadual, ou do governo federal, e que essas pessoas precisam ser assistidas. E é um compromisso de Zé Gordinho, primeiramente com Deus, e depois com essas famílias, que elas não vão passar mais fome no município de Araripe. É um dos primeiros compromissos meu, vai ser botar em prática um programa de distribuição de cesta básica às famílias que mais precisam. Esse é um sentimento que eu tenho em mim, porque eu vi essa realidade. Eu vi mães chorando, eu vi crianças chorando com fome, eu vi homens chorando porque não têm o que comer. Isso eu não vi em slide de computador não, nem em algum mapa não. Isso eu vi na prática, que a gente tem que olhar para dizer com clareza, isso eu vi. E nós vamos fazer no Araripe, que eu prometi, o maior programa de distribuição de cesta básica para atender essas famílias. Eu prometi, Jocélio Leite, botar remédio na farmácia. Quantas mães choravam dizendo que não podiam comprar um remédio e que muitos dias faltava até dipirona na farmácia. Eu prometi a muitas famílias do Araripe fazer exames laboratoriais, o mais simples, o exame de sangue. Quantas mães se emocionou na frente de Zé Gordinho que não podia fazer um exame, ou dela, ou do esposo, ou do filho. Eu prometi ter um bom atendimento no hospital de Araripe. Quantas famílias me relataram que às vezes eram até atendidas no hospital, mas depois, se precisava comprar tomar uma medicação na veia, tinha que ir comprar. Foram muitas famílias. Zé Gordinho, eu fui atendido, mas se precisasse de um remédio, eu tinha que ir comprar. E nós vamos atender essas famílias, né? Quantas famílias nos disseram que precisaram extrair um dente e não extraíram por falta de anestésico, que não podia pagar. Então, é esse serviço básico que eu prometi ao povo do Araripe que nós vamos cumprir. Eu prometi fazer as estradas do município de Araripe. Quantas famílias nos relataram que não podia sair de casa no inverno, ilhado, buracos enormes. Quando passou o inverno, continuaram aqueles buracos e as pessoas sem poder sair de casa. E eu recebi um relato que me emocionou lá no sítio Patos, na região do Riacho Grande, onde um cidadão me disse, chorando e emocionado, que seu pai viveu mais de 60 anos naquela região e quando morreu não pôde acontecer o velório dessa pessoa na residência dele, porque o carro da funerária não conseguiu chegar lá, por falta de estrada. Aquilo me tocou muito e vai ser um compromisso meu, cuidar das estradas do Araripe, que é outro serviço também extremamente essencial. Eu prometi ao povo do Araripe, e vou reafirmar aqui para cada um de vocês, ter um transporte escolar de qualidade na educação. Quantas mães também choraram, dizendo, Zé Gordinho, meus filhos passam de semana sem ir à escola. E quando vai, eu não sei a hora que chega, eu fico com as mãos na cabeça, que ônibus já quis pegar fogo, pneu de ônibus já saiu aí rodando sozinho para dentro dos matos. E eu vou trabalhar incansavelmente para isso não acontecer na gestão de Zé Gordinho no município de Araripe. Quantas mães me disseram e pediram para mim fazer uma merenda escolar, ter merenda escolar de qualidade. E as crianças diziam, Zé Gordinho, na minha escola eu só estou tomando suco e comendo bolacha. Não foi eu que inventei, não, eram as próprias crianças que diziam. Do transporte escolar, por uma dezena de vezes, eu estava conversando com os pais e as crianças diziam, Zé Gordinho, o meu ônibus está caindo por cima de nós, né? Eu nunca levei esses depoimentos a palanque, mas eu tinha aquilo dentro de mim. Quando eu subia no palanque e dizia o que está acontecendo, eu nunca menti. Eu ouvi do povo. E eu prometi a esse povo ter um transporte escolar de qualidade. Eu prometi, Jocélio, ter um programa de distribuição d'água, principalmente nessa época, nas serras e nos sítios, que são muitas famílias que passam sede porque não pode comprar uma carrada d'água. E o município não faz a parte dele. E nós vamos
dar o acesso à água a essas famílias, são as que mais precisam. Ao mesmo tempo que vamos buscar parcerias para voltar a construir cisterna no município de Araripe, e que vamos buscar parcerias para perfurar o maior número de poços profundos em nosso município. Eu prometi às famílias do Araripe e aí aos nossos agricultores criar o programa de aração de terra, porque na época do inverno, quantos agricultores me disseram: Zé Gordinho, chega a época de arar das terras, eu tenho que tomar dinheiro emprestado, pedindo a Deus que dê um bom inverno para depois a gente pagar depois da colheita. E nós vamos criar o programa de aração de terra no município de Araripe, que é outra ação básica, um serviço que eu considero básico. E eu prometi ao povo, e repito aqui, Jocélio, em especial às mães das crianças autistas e que estão me assistindo, que nós vamos cuidar das crianças autistas no município de Araripe. Ter um local adequado para receber essas crianças, ter os profissionais capacitados para cuidar delas, e quando precisar de um atendimento que não tenha no Araripe, ter o transporte, que hoje falta para o Cariri ou para Fortaleza. Quantas mães relataram que esperam diagnóstico há anos, né? E essas mães, muitas me disseram emocionadas, e eu me emocionei, né? Então, assim, o que eu prometi ao povo do Araripe em campanha, nas casas, olhando no olho no olho, nos palanques, e que muitos diziam que era mentira, que eu não ia fazer, eu prometi o que eu ouvi do povo, e eu vou fazer, porque Deus vai estar comigo, vai me orientar, e nós vamos fazer esse serviço básico funcionar no município de Araripe. Eu não prometi, Jocélio, nas casas, nenhuma obra, e eu fazia questão de dizer: se eu for prefeito, nós vamos buscar parcerias para fazer obras. Agora, a minha obra principal vai ser essa: botar água para quem tem sede, a cesta básica para quem tem fome, cuidar das crianças autistas, ter o remédio na farmácia, ter o exame, fazer as estradas e ter um transporte escolar de qualidade. Eu dizia com toda clareza às famílias: eu não estou dizendo que vou fazer isso em 30 ou em 40 dias, como já disseram. Agora, o meu compromisso é que a partir do final do primeiro ano da gestão de Zé Gordinho, as coisas já não estejam mais como estão. Isso aí eu prometo, e nós vamos fazer, porque eu repito, Deus está comigo e nós sabemos como realizar. Então foi o que eu prometi ao povo do Araripe, e é o que nós vamos fazer, com a orientação de Deus. Como eu disse, obedecendo o que diz as leis, a lei orgânica do município, as leis estaduais e as leis federais. Quero administrar e fazer os serviços básicos funcionar, e funcionar para todos, sem fazer politicagem, como já aconteceu no município de Araripe, e acontece. Se uma máquina vai numa estrada e Jocélio Leite não votou em Zé Gordinho, quando chega em frente ao terreno dele, manda levantar a lâmina da mata, que isso é um absurdo, isso não vai acontecer na nossa gestão. A carrada d'água só vai para fulano que votou em Zé Gordinho, não. A água vai ser para todos, o remédio vai ser para todos, o exame vai ser para todos, o transporte escolar de qualidade vai ser para todos, porque isso é um serviço. Isso é o que eu prometi primeiramente a Deus e ao povo do Araripe, em especial às famílias mais humildes, que é quem mais precisa desse serviço. Enquanto você estava falando, eu estava olhando aqui na minha agenda, e todas essas propostas, aliás, essas propostas não, que agora não é mais proposta, né? Compromisso seu, todos esses compromissos que você reafirma com a população, você havia falado na entrevista que você teve comigo aqui antes das eleições, né? Você falou as mesmas palavras. E eu queria lhe perguntar, você já tem um rumo, porque tudo isso precisa de muito dinheiro e precisa de parcerias, né? Em busca de recursos, como é que você vai fazer para cumprir com esse compromisso? Como eu lhe disse, né? nós não dissemos que íamos fazer em 30 e 40 dias, agora nós vamos fazer. E no final do primeiro ano, eu garanto aos araripenses que as coisas já não estarão mais como estão hoje. Eu sei, porque é que eu prometi somente os serviços, que eu sei que para o serviço funcionar, ele tem que ter organização, planejamento e o recurso. E nós já sabemos como fazer, né?
a questão de, primeiro, fazer economia, cortar gastos, aumentar a receita do município, não cobrando impostos, e buscar parcerias onde nós já temos perspectiva de muitos parceiros para fazer esse serviço funcionar. Agora, nós vamos pegar o dinheiro do Araripe, que é o principal, e fazer ele voltar para o povo, no serviço. Eu não vou criar situações como já foram criadas no município do Araripe, e hoje são, para agradar um a outro sem necessidade, e jogar o dinheiro público no ralo. Nós não vamos entregar o dinheiro do Araripe a 5 ou 6 ou 10. O dinheiro do Araripe vai ser revertido para todos. E por isso que eu sei como fazer, e nós vamos mostrar às pessoas que nós iremos fazer esse serviço funcionar. Essas 500 cestas básicas é um valor, um montante de dinheiro muito grande, porque 500 cestas básicas, eu nem fiz os cálculos, mas dá muito dinheiro. Você pretende comprar fora ou no comércio? Nós vamos comprar no comércio do Araripe. Porque vai ser é uma questão nossa, né, de comprar no Araripe, porque além de beneficiar quem precisa, que é o fator principal, sim, nós vamos movimentar a economia. Vamos, no mínimo, segurar emprego onde já existe e vamos gerar mais, né? Então, todas essas ações desse serviço, seja da cesta básica, seja da aração de terra, seja da água, nós vamos fazer com a estrutura do Araripe, né? Esse é um compromisso nosso, trazer algo que for só o que exclusivamente, porventura, não tiver em nosso município, né? Eu quero fortalecer a agricultura familiar, na questão da merenda escolar, também reativando, renascendo esse espírito de empreendedorismo dos nossos agricultores, né, que a grande maioria vive da agricultura de subsistência, e o município tem como fazer isso, e nós vamos fazer. Quando eu assumi a Câmara, Jocélio, eu sei que é diferente da Prefeitura, mas é uma empresa pública. Primeira coisa que nós fizemos foi cortar gastos. Eu lembro que na época eu fui mal interpretado, mas nós cortamos gastos, nós enxugamos a folha, né? Que é o que nós vamos fazer. Foi onde sobrou recurso, e ainda no ano de pandemia nós fizemos caixa. No ano seguinte nós reformamos a Câmara, ampliamos e climatizamos e modernizamos. E isso nós vamos fazer na Prefeitura. Eu até dava um exemplo com relação à Câmara. Eu tenho uma estrutura na Câmara, eu acho que, eu não lembro aqui, mas aproximadamente uns 20 cargos comissionados. Eu nunca usei nos meus 4 anos de gestão, com a exceção do jurídico, claro. Eu podia até ter usado nesse ano de eleição, mas eu ia deixar uma pessoa olhando para a outra, sem ter necessidade, gastar o dinheiro público sem necessidade. Então, por aí nós vamos começar. Eu já tenho dados que o que é gasto hoje no município de Araripe de forma desnecessária é absurda, né? Se você fizer um enxugamento, a economia que nós vamos ter é grande. E nós vamos fazer uma economia para beneficiar todos. Nós não vamos beneficiar 5 ou 10, não. Porque quando nós fizermos esse serviço funcionar, 90% da população do Araripe ou mais será beneficiada de forma direta. Eu ontem, conversando mais o prefeito Moés Loyola, e também conversei com o Aeronildes, que foi os 2 gestores que eu já entrevistei, que vai assumir uma prefeitura, né, pela primeira vez com o mandato de outro, que é o caso. Você também da mesma forma, você vai receber a prefeitura agora de outra pessoa, de outro gestor, inclusive de adversário. E a gente está alertando, eu alertei aí o Ministério Público sobre a questão do desmonte nas prefeituras, que no caso da situação de vocês lá em Araripe, eu não sei se lá está tendo um desmonte, mas você já observou isso, você já tem essa preocupação, quais são as medidas caso tenha desmonte na prefeitura, como você vai proceder sobre essa questão? Jocélio, nós estamos agora, a partir da semana que vem, né, se não for na sexta-feira, até o início da semana que vem, nós estamos formando uma equipe de transição, né, onde vai ser encaminhado um ofício, né, ao atual gestor municipal, informando para que essa equipe de transição, que aí o gestor municipal vai ter que baixar portarias e etc., todo o trâmite legal, nós vamos agir na forma da lei.
Eu nunca agi contra a lei, não vai ser na gestão para prefeito que nós vamos agir. Isso é uma coisa que eu deixo sempre claro. Então nós vamos começar nossa gestão na transição, né? E para a gente já ir identificando como é que está a situação do município de Araripe. E a gente vê muitas especulações, já muitos relatos, né? De quem sabe como é que está o município. Mas eu gosto de, você já me conhece, eu nunca falei por boca de ninguém, não é agora que eu vou falar. As coisas a gente tem que ter dados técnicos, a gente tem que mostrar, né? A gente tem que provar. Então nós vamos começar com a equipe de transição, né? Quando nós assumirmos o município de Araripe, nós vamos fazer uma auditoria em todo o município de Araripe, né? Porque é necessário para nós sabermos o que é que nós estamos recebendo. Não é uma questão pessoal contra quem quer que seja, é com relação à gestão, né? Inclusive o gestor atual, quando assumiu na época, 2021, né, ele é testemunha disso, que eu disse que ele fizesse uma auditoria no município, né? E aí, fazendo essa auditoria, se encaminha os órgãos de controle e nós vamos dizer ao povo o que é que nós estamos encontrando no município de Araripe. Na saúde, na educação, na assistência social, na infraestrutura, na agricultura, sem mentiras. Mostrando a verdade, documentado. Está aqui como eu recebi o município. Eu recebi a saúde assim, eu recebi a educação assim, eu recebi a agricultura assim, a ação social assim. E é o que eu vou fazer, inclusive isso eu já dizia na campanha, né? Aí depois que nós fizermos essa auditoria, encaminhar os órgãos de controle que são responsáveis, mostrar ao povo nas rádios, nas redes sociais, na Câmara Municipal, nas igrejas, nas associações, nas escolas, aí nós vamos verdadeiramente começar a administrar o município de Araripe. Por que é que eu vou fazer isso? Eu não quero ser o prefeito, como fazem, por exemplo, se lá no final do primeiro ano que eu estou prometendo aqui que as coisas já não vão estar mais como estão, isso eu garanto. Deus vai me dar sabedoria para isso e vai me orientar. Se porventura o transporte escolar não estiver bem, ou não tiver o exame, Zé Gordinho não vai dizer, como alguns dizem, é porque eu recebi a prefeitura um buraco. Eu não vou usar dessa alegativa, porque eu não disse lá em janeiro ou em fevereiro, quando eu recebi, porque eu não fiz auditoria, por isso que eu vou fazer. E mostrei o povo. Então nós vamos fazer uma gestão com clareza. Eu nunca tive medo de andar com a verdade. Eu nunca tive medo de conversar com o povo, seja na Câmara Municipal, seja nas associações, seja no rádio. Então nós não vamos ter agora, né? Nós vamos conversar francamente com o cidadão do Araripe, vamos mostrar como nós vamos administrar o Araripe, vamos ouvir as pessoas, né? Do cidadão mais simples, a liderança, ao líder religioso, ao líder comunitário, ao professor, e é assim que eu pretendo administrar o município de Araripe a partir de janeiro de 2025. Pedindo sempre, repito, orientação e sabedoria a Deus. E depois obedecendo o que dizem as leis. No caso da prefeitura, a lei orgânica do município e as leis estaduais e federais. Tá. Zé Gordinho, e a Câmara Municipal? Você conseguiu fazer um bom número de vereadores? Você vai precisar também da Câmara Municipal, porque evidentemente você tem que ter uma boa relação com o Poder Legislativo. Como é que você vai trabalhar com a Câmara? Fez quantos vereadores da sua base? A nossa base foi feita só 4 vereadores, né? Lá são 11. Mas assim, a Câmara, primeiro eu respeito a vontade popular. Nós vivemos no regime democrático. Eu sempre dizia isso na campanha, desde quando tinha os 3 candidatos, que estava colocando o nosso nome à disposição do povo do Araripe. Se fosse da vontade de Deus e do povo, como foi a gente ser eleito, nós iríamos administrar o Araripe. Se não fosse, nós iríamos respeitar o resultado das urnas. Como eu respeito com relação ao Poder Legislativo, os 11 vereadores eleitos, agora constituídos, né, a partir de janeiro, serão os legítimos representantes do povo, né, que estão lá constituídos. E assim, da minha parte, né, a nossa relação será a melhor possível. Isso eu disse quando da proclamação do resultado lá do fórum, na presença do Ministério Público, do promotor e do juiz de direito, né?
vou fazer um trabalho no Executivo, buscando as parcerias com o Legislativo, com o Judiciário. Claro que respeitando sempre a autonomia dos poderes, que eu sempre me reporto lá a Montesquieu, quando ele falou da divisão dos poderes, que não era bom que o poder estivesse na mão de uma pessoa só. Por isso foi feita a divisão, Executivo, Legislativo e Judiciário, né? Então assim, nós vamos fazer as parcerias que forem necessárias com o Poder Legislativo, como também com o Judiciário, sempre respeitando a autonomia de cada um, dialogando e conversando, entendendo que o Poder Legislativo tem a sua representação, qual hoje ainda faz parte, e que foi uma escolha do povo, né? Primeiro, o povo foi quem escolheu os parlamentares, né? E esperando que os legisladores também entendam que o povo foi quem escolheu Zé Gordinho para ser prefeito do município de Araripe, não é verdade? Então assim, nós iremos fazer esse trabalho de diálogo, de conversa com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário e com toda a sociedade. Então, com relação à Câmara Municipal, eu vou procurar fazer um governo de parcerias, de conversas, buscando o bem do Araripe, porque o que está em jogo não é o mandato do prefeito Zé Gordinho ou de qualquer um dos parlamentares eleitos, mas é os interesses do povo. Isso é que cada um de nós, que fomos eleitos agora, no dia 6 de outubro, ter essa consciência, que o povo é quem deve estar em primeiro lugar. Foi o povo que votou em Zé Gordinho para prefeito, foi o povo que votou em cada um dos vereadores, é o povo que vai pagar o salário do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos secretários. Então, da minha parte, a nossa relação será a melhor possível. Muito bem, para você que está aí no nosso canal aberto, tanto na Rádio Patativa, 105,9, Rádio Campus FM de Campos Sales, Rádio Sucesso FM de Jucás, Rádio TV Centro de Aiuaba e a Rádio Centro de Araripe. Nós estamos conversando aqui com o prefeito eleito de Araripe, Zé Gordinho, do Partido dos Trabalhadores. Zé Gordinho, eu queria lhe agradecer, eu vou deixar aí os microfones, né, para suas considerações finais, para você colocar aquilo que você tem esquecido, agradecer, porque você tem muitos agradecimentos, você já agradeceu a Deus, a gente sabe primeiramente a Deus, mas tem muita gente que você tem que agradecer, né? Com certeza que veio lhe apoiar, que lhe apoiou. Você tem aí 10 minutos para suas considerações finais. Eu quero começar agradecendo novamente a Deus, Jocélio, porque sim, Deus é o principal, sempre, né? Sem Deus, nem Zé Gordinho, nem ninguém vai para lugar nenhum. Então, primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus, porque foi Deus que me trouxe até aqui. Foi Deus que trouxe Zé Gordinho para 4 mandatos de vereador, 2 de presidente da Câmara e agora a prefeitura do Araripe. Então foi bênção de Deus. Eu sempre digo, não foi Zé Gordinho, foi Deus, né? E a Deus eu quero agradecer, a Ele toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. E quero agradecer a todos. Quero agradecer em primeiro lugar, em segundo lugar, o povo bom e amigo do município de Araripe, a cada cidadão, a cada família, a cada mulher, a cada homem que votou em Zé Gordinho, aqueles que torceram por Zé Gordinho, as crianças, que onde a Zé Gordinho passou, dizia, Zé Gordinho, tu vai ser eleito. Eu não voto ainda, mas eu estou torcendo para você, as crianças. Aquilo me emocionou demais. O respeito que a gente teve no Araripe, na sociedade. Eu costumo dizer, uma sociedade onde tem pessoas que muitas vezes para se fazerem respeitadas, é só através do poder econômico, do dinheiro. Zé Gordinho não precisou disso, né? Eu sou feliz e faltava acho que uns 10 dias para a eleição. Eu disse a uma pessoa que estava comigo, eu já conquistei o principal, o respeito das pessoas. Entrando em toda casa, inclusive das pessoas que não votavam em Zé Gordinho, mas que me receberam tão bem, que trouxeram o café, que trouxeram a tapioca, que trouxeram o bolo, que diziam que nos respeitavam como ser humano, como pessoa. E eu dizia naquele momento, faltando 10 dias para a eleição, a maior conquista eu já tenho, que é esse respeito das pessoas. A eleição será uma consequência.
Então, agradecer a todos vocês, agradecer a todos que se empenharam na campanha de Zé Gordinho, que trabalharam, que pediram voto, que estiveram no dia a dia. Eu não vou citar nomes para não ser injusto com ninguém, porque todos foram importantes, todos foram fundamentais. Primeiramente foi Deus, e depois o povo, e o empenho de cada um de vocês. Então, assim, todos têm o meu respeito, todos têm a minha gratidão. Eu venho conversando esses dias, hoje já tem uma pessoa dizendo: Zé Gordinho, você já descansou um pouco? Eu disse: não, um pouco. Eu disse: não, nós estamos conversando, recebendo muita gente em nossa casa, visitando as comunidades, estamos aqui nas entrevistas que também nos leva a quantas pessoas que eu ainda não vi depois da eleição, né, para trazer esse nosso agradecimento. Vamos andar agora essa semana, no final de semana, vou continuar a estar presente nas comunidades, né, e eu já dizia antes da eleição, e digo agora, eu sou grato a Deus e ao povo do Araripe por tudo, né, foi Deus, e depois o povo, né? E assim as pessoas mais humildes do nosso município. Jocélio, você olhar no olho de uma pessoa e ela disser que acredita em você, é motivo de muita alegria, é muito motivo de honra. Quantas pessoas não acreditam em muitas pessoas hoje? Não é verdade? É verdade. Então, assim, eu me emocionei em cada casa. Na sexta-feira mesmo, eu andando, e me emocionei muito. Quantas pessoas que disseram: eu confio em você, Zé Gordinho. Eu acredito em você, Zé Gordinho. Né? Então, assim, é essas pessoas que nós vamos honrar cada voto, né? Nós vamos, a partir de janeiro, ser o prefeito de todos os araripenses. Quando eu disse aqui que as políticas públicas vão chegar para todos, é porque elas vão, é uma questão nossa. O serviço, ele não pode ter discriminação. O serviço, ele não pode ter politicagem. Eu vou ter pessoas que vão estar junto comigo, ajudando a administrar o Araripe. Vamos. Todos sabem disso, toda gestão se administra, e toda gestão se administra com aliados. Agora, eu dizia na campanha e digo aqui, qualquer que seja o compromisso político, jamais ele vai interferir num serviço. Isso é um compromisso meu, porque era o que eu pregava e ainda prego, e vou pregar até dezembro, enquanto vereador, no Poder Legislativo, na Câmara Municipal. E é o que eu vou levar para o Poder Executivo a partir de 1º de janeiro de 2025. Então, muito obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigado, povo bom e amigo do município de Araripe. E foi com Deus e com cada um de vocês, que são o povo, que nós vencemos. Muito obrigado a todos. Que é o texto, mostrar o texto que ele não larga de jeito nenhum. Toda vez que eu vejo o Zé Gordinho, ele está com esse texto. É sinal de homem de fé. Obrigado, felicidades, boa sorte. E eu tenho certeza, né, que você será um excelente administrador em Araripe. Um abraço. Obrigado.